diz que a UNITA lutou e impôs a democracia no país, aqui no MPLA. Esta democracia hoje, como é que olha? É uma democracia que vai ao encontro daquilo que foram as expectativas ou há muita coisa que deve melhorar? Bom, primeiro, a UNITA está nos maquis a resistir contra os russos e cubanos para que nós materializássemos o que acordamos em Alvor, que eram as eleições e depois a democracia. Neste combate não esteve só a UNITA, também outras forças, também que estavam nas cidades, também participaram nessa luta. Nós fomos que pegamos nas armas para que eles não pudessem assumir o controle do país através das armas, que esses que estavam nas cidades já não teriam palavra a falar. Logo, foi a UNITA, mas também com outros patriotas que estavam na cidade. As igrejas também contribuíram para esta luta que nós estamos aqui a falar. Não foi só a UNITA, mas nós é que demos... Não fosse a luta levada a cabo pela UNITA, o país não estaria hoje, eventualmente, a realizar eleições, não estaria no estado em que está hoje. Nós podemos fazer futurologia, mas a realidade é que seria difícil. E se fôssemos a fazer, fazíamos em termos piores do que estamos a fazer. Porque também estamos a fazer eleições, não ainda como poderíamos ter feito as eleições. Mas, como eu lhe perguntava, aquilo que é o sistema democrático, a democracia esperada, é o que conseguiu a UNITA pretendia? Não é. Tanto a UNITA como qualquer outro compatriota. Não é essa democracia que em Angola nós queremos. Mesmo para o próprio MPLA, não é? Mesmo para o próprio MPLA. Também temos compatriotas no MPLA. Também não é esta a democracia ainda. Tem testemunhos do Temos que fazer um pouco mais. Temos que fazer um pouco mais para a própria democracia. Mas o quê? Quando diz que tem que fazer um pouco mais... Temos que fazer um pouco mais. Primeiro, o país está como está por causa do sistema político que o próprio MPLA colocou cá no nosso país. Este é o grande entrave. A forma do seu sistema político é que emperra todo o movimento que você possa fazer. Muitas vezes, mesmo quando acompanho os debates, nós sentimos que, às vezes, até estamos a bater em alvos falsos. Porque o problema de Angola, podemos agora dizer, de 2002 até agora, são 23 anos. Em termos de mandatos, são 5 mandatos de 4 e 4 mandatos de 5 anos, caso tivéssemos 5 desde o princípio. Imagine que a lei que nós tivemos em 92 já previa as autarquias. Mas de 23 anos até hoje, não conseguimos fazer as autarquias. Não conseguimos. Por quê? Porque o MPLA trava. O sistema trava. E dá voltas. Estamos em querer. Faltam 2 anos para acabar o segundo mandato do presidente João Lourenço. Duvido. Duvida de quê? Que em 2 mandatos, ele que já fizeram... O presidente Eduardo Santos fez várias promessas para as autarquias. Não foram cumpridos. O presidente João Lourenço vem fazendo promessas da realização das eleições autárquicas. Até hoje, ainda o calendário é o calendário dos gregos. E eu duvido, se os 2 anos que faltam do seu mandato, ainda nós poderemos ter as autarquias locais, que é uma base fundamental. Veja os outros em Portugal. Tiveram as legislativas, perdeu o Partido Socialista, mas outros. Muito bem. Mas mesmo assim, eles têm esperança. Têm as autarquias. Façamos tudo agora para ver se perdemos as legislativas, mas nas autarquias, pelo menos, tenhamos cidades a controlar. A democracia é esta. Quando olha para o caso de Angola, que respostas é que encontra para que não tenha ainda implementada a autarquia ou implementadas as autarquias? Não, porque o sistema que o MPLA tem é o controle total de tudo e de todos. Ele tem que controlar tudo. É uma coisa, não tem outra explicação. Tem que controlar tudo. E todos, se o caso é este.
Então ele tem que ter o controle. Nesse aspecto, a UNITA, enquanto maior partido na oposição e com responsabilidades históricas, uma vez que se assume como tendo sido um dos elementos mais importantes para o processo democrático em Angola, o que é que a UNITA tem feito para alterar este quadro? Bom, penso que tem seguido as nossas contribuições. Nós já não temos armas, nem pensamos mais, já que concordamos que o debate é político e tem que ser bem político, tanto na Assembleia e na sociedade, não é? Então, a UNITA tem feito tudo para podermos ter leis que tenham sentido democrático. Explicamos agora, há várias leis que nós propusemos na Assembleia Nacional, que vamos ver se haverá o debate para encontrarmos consensos. Mas essa busca por consenso já vem desde há muito tempo. Desde há muito tempo. No quadro do pacote legislativo autárquico, falta exatamente. Apenas uma única proposta de lei, que exatamente. é a lei da institucionalização das autarquias. Mas exatamente para dizer o que nós temos feito. E nós temos feito muito, e que muitas vezes até somos conotados que ou nós estamos comprados pelo sistema, ou muitas vezes nós não queremos ir ao grande choque. Quer dizer, muitas vezes o partido, quando digo nós, vamos agora com o partido, às vezes está a ser acusado até este ponto. Mas nessas duas acusações, entre aspas, a que se refere, de estarem a ser possivelmente comprados, ou com medo, entre aspas também, de ir ao choque, vamos à primeira alternativa. O partido não foi comprado. Não. Eu posso lhe dizer que a UNITA não cabe no MPLA como o MPLA não cabe na UNITA. A UNITA não cabe no MPLA como o MPLA não cabe na UNITA. Totalmente. A UNITA nunca vai ser comprado enquanto houver quadros, temos que dizer assim, que ainda seguem aquilo que o Mwangai traçou. Não vai. Pode sair um ou outro, mas é como indivíduo. Logo, não é a cúpula ou a direção do partido. Porque quando aparecer um indivíduo assim, são próprios membros, os colegas que vão pôr de lado. Mas o histórico, não digo histórico longínquo, mas há atos ou comportamento, posições, por assim dizer, que a UNITA às vezes assume que às vezes deixam muito a desejar. Como é o caso, por exemplo, deixa-me aqui recordar, em 2022 a UNITA foi visível, teve um grande apoio da sociedade para a concorrência às eleições. Aliás, os resultados ditaram isso mesmo. Completamente. Entretanto, o esfriamento por discutir aquilo que eram os resultados reclamados fizeram levantar algumas questões. Não. Eu penso que a sociedade só mais tarde é que nos entendeu. Porque se a sociedade continuasse a pensar como está a dizer, até não iam continuar a dar o seu apoio à UNITA. E posso lhe dizer que mesmo nós também ficamos preocupados. Preocupados a como? Porque nós dissemos e fizemos um bom combate da campanha e a população veio e votou como votou. Ora, a população estava à espera naquela altura que, então, com o que tínhamos e o resultado que estavam a vender, e o Tribunal Constitucional até recusou a confrontar as atas, porque esse país é o país de quem tem a força. A UNITA assume que não tem força. Não. O que eu quero dizer, eles querem usar a força, não é? Nós temos força. Temos força como? A força está onde? Está no povo. Está no povo. Não há uma força superior ao povo. A força está no povo. Só são etapas. Completamente. Aquela tomada de posição que se fez foi numa etapa. E valeu a pena. Agora, repetidas vezes, não sei. Porque são momentos. E como sabe, há coisas que acontecem
há coisas que acontecem só depois que vamos dizer que valeu a pena. Valeu apenas que a atitude foi esta e não aquela. Isto não quer dizer que vai se cedendo, não. Mas foi o que aconteceu. Não. Nem foi cedência. O que é que foi? A que é que chama aquela postura que a UNITA teve? Nós ainda voltamos na nossa lógica de um passo atrás e dois à frente. É o que você fez. Um passo atrás, dois à frente. Não foi cedência. Foi um passo atrás, dois à frente. Cautelar. Um passo atrás foi. Um passo atrás, olhar para aquele contexto de 2022, foi ter aceitado exatamente. os resultados hoje, reclamados pela UNITA. Exatamente. Entretanto, com a ajuda de alguns partidos políticos, de um partido político, no caso, e um projeto político, mas a sociedade civil conseguiram aumentar o número de deputados e tirar os 2/3 do MPLA, por exemplo? Até não vamos colocar em termos de ajuda. Não. Para o país, todos nós temos que contribuir. Para o país, não é ajuda. Não pode ser ajuda. Tem que ser, não é? Com a cooperação de todos. Porque o que se fez em 92 não é a vitória da UNITA só. É a vitória de todos que contribuímos e que pensamos, e neste momento penso a mesma coisa, de que a chave do problema está em desalojar o MPLA do poder. É a chave de Angola. O dia que o MPLA fora na oposição, Angola vai começar a sofrer melhor. Isto não tenho dúvida nenhuma. Quando a primeira alternância ocorrer neste país, com o MPLA na oposição, Angola vai começar a florescer. Não vai ser uma coisa instantânea, milagre, não. Ninguém espera de milagre. O angolano é trabalhador. Porque hoje, muita coisa se boicota. Mesmo os próprios que trabalham ali. Porque não estão satisfeitos. O país não está na engrenagem mesmo de uma vontade. Quando você anda a ver, você chega num país como na África do Sul, mesmo com a dificuldade que existe, mas vê que pronto, o cidadão está a andar na rua, está à vontade. Aqui no nosso país nem sempre é isso. Você vê que sempre a pessoa não está à vontade. Mas o dia que o MPLA for na oposição e que eles estão na oposição, os outros assumam as rédeas deste país, vai começar o país a conhecer outra situação. E olhando para aquilo que é o contexto atual, no quadro político ou partidário, quem é que colocaria o MPLA na oposição? Quem? Quem é que vai colocar o MPLA na oposição? Não, primeiro está a própria UNITA, em concurso de todos os outros patriotas. A UNITA tem que tomar a dianteira sempre. De onde é que vem essa garantia? É que em 2022, e eu tomo isso como referência, tomo 2022 como referência. Não, o 22, são as pessoas que estão a interpretar mal. O 22 não foi negativo como estão a pensar. Não é verdade. Sabe, tudo, e não vou em termos bíblicos, de que tudo depende não só da nossa vontade, porque também nunca se sabe quando é que o próprio Senhor nos inspirou a não avançarmos. Porque o UNITA não está no poder eventualmente porque o senhor assim entende que ainda não chegou a vez. Porque as circunstâncias às vezes não chegaram. E podia ser pior ainda se avança. Então, às vezes, dificilmente nós podemos entender esses gestos. É verdade. Dificilmente, às vezes, entendemos isto. Agora, se a UNITA, depois disto, fraquejasse, reduzisse-se e dissesse que não, o MPLA é tão forte, vamos só aceitar tudo que ele faz, ou como é, etc., isso seria outra coisa. Não é o caso. Pelo contrário. Estamos a nos batalhar, está-se a batalhar. Está-se a batalhar e está-se a fazer um trabalho. Pelo contrário, e bloqueados aqui e acolá. Há essa garantia de que a UNITA deve receber a confiança de
quem confiou em 2022, novamente em 2027. Não, até vou pedir, devemos triplicar. Sinais, depois do que aconteceu em Moçambique, dava conta de que ali voltou a emergir uma espécie de insatisfação, porque há quem acredite, no seio entre a população, há quem acredite que a UNITA deveria ter tomado uma posição mais ou menos semelhante para reclamar as eleições. Não, mas é aquilo que eu já expliquei aqui, que podia ter sido pior. Há coisas que nós temos que fazer certas leituras, e feitas as leituras, então nós avançamos. Há momentos em que você sabe que tem que avançar e avança, e é por isso que se diz, o mais importante não é dizer que fui eu que disse isto no ano tal, mas é você dizer uma coisa no momento oportuno, que aquilo que você vai dizer tenha impacto no momento oportuno. Porque você pode dizer uma coisa hoje que depois não tem eco, não tem. Mas que amanhã, mesma coisa dita amanhã, e que é o momento oportuno, você vai ver que todo mundo o que é que vão dizer. E nós temos que saber fazer essas leituras. Mesmo na nossa ação política, nós temos que saber fazer leituras e depois agir. O que não se pode é ceder, é desistir, não se pode. Ou é vender-se, isso que não se pode. Pois. Foi vice-presidente já da UNITA também, como dissemos aqui. Nesta altura, olhando para aquilo que é a gestão do próprio partido, quais são os principais desafios que se colocam hoje em dia? Para a UNITA? Exatamente. O primeiro desafio da UNITA é o primeiro mesmo financeiro. Porque nós, desde há muito tempo... A UNITA não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Às vezes mesmo quando tem espaço para conseguir dinheiro, bloqueado aqui e acolá. Quer explicar-se? Não, quero explicar-me porque, pronto, o próprio governo procura a sua maneira de bloquear as coisas. Se nós sofremos aquilo, até também empresários que sofrem disto, há bloqueios. Esse é um desafio, porque nós temos que ter condições como desafio. Esse é um dos desafios. E como é que a UNITA aceita ser bloqueada? Não é uma questão de aceitar. Sim. Não é uma questão de aceitar. É o jogo político que se faz. Então é uma situação compreensível. Bom, compreensível não devia ser. Mas é? É a forma deles fazerem a luta contra nós ou contra até outros também da oposição. Fazem de propósito, não é? Para travar um pouco. Então, esse é um desafio. Mas esse desafio não faz com que a UNITA não encontre alternativas. Não, senão estaria parada. Esse desafio não faz com que a UNITA encontre. Mas é um desafio. O outro desafio que nós temos, que temos ao país, é mesmo os problemas de comunicação. Por quê? Porque os outros, às vezes, podem aproveitar os aviões, vão aqui e acolá, quando vamos nas províncias, porque o país tem que ser coberto para nós podermos passar a mensagem e falar às populações para explicar o país, porque se estamos a pensar em eleições, para que não sejam sempre enganados com as promessas, que quando chega o tempo das eleições, as promessas multiplicam-se. Depois das eleições, então tudo desvanece. E esperam mais daqui. A partir do próximo ano, muita coisa vai estar a surgir. E as populações adormecem. Então nós temos que fazer um grande trabalho para acordar. Mas também posso dizer que sobre esse aspecto já muita coisa o povo entendeu. Nesse sentido, já muita coisa também. O trabalho tem que ser contínuo para nós fazermos o outro é mesmo a classe intelectual. A classe intelectual, porque as elites de qualquer país têm um grande papel. E se o papel deles, ou delas, as elites, não for bem esclarecido, pode haver criar também problemas, porque tem a capacidade de influenciar aqui e acolá.
E nós temos que fazer passar corretamente a nossa própria mensagem, os nossos objetivos, porque são objetivos comuns em termos daquilo que nós queremos ver no nosso próprio país, para o bem mesmo do nosso próprio país, porque nós queremos uma Angola com uma só bandeira. Não queremos Angola de várias bandeiras. Esta é aquilo que nós, que a UNITA espera. Espera que consigamos essa alternância para passar a vincar a bandeira nacional e não multiplicação de bandeiras. Esta falta, não digo de vontade, mas este pensamento que a UNITA tem de que às vezes é melhor marcar um passo atrás para depois poder dar dois à frente, será que se deve um bocadinho àquilo que é o peso histórico que a UNITA vem carregando? Já fiz essa pergunta também ao atual líder da UNITA aqui, na Rádio Essencial, bem como também ao presidente do grupo parlamentar. Haverá aí algum receio por causa da história do fardo, entre aspas, que é atribuído à UNITA de ser o mal da fita no processo da guerra civil? Não, eu hoje já não penso assim. Eu, pessoalmente, já não penso assim. Eu penso que, neste momento, não é? Pouca classe intelectual, posso dizer assim, que pode passar a culpa 90% só à UNITA. Aqui em Angola, todos aqueles que fizeram a luta de libertação cometeram erros, sim, mas contribuíram muito. Seja o próprio MPLA cometeu erros. A UNITA também cometeu erros. A UPA, a FNLA também cometeu erros. Logo, e o doutor Sabimbi dizia que o nosso passivo não pode nos agarrar para não olharmos à frente. Não pode. O passivo não pode ser entrave, porque faz parte da história da humanidade, de todas as lutas. Porque o que parece, Sr. Engenheiro, é que quando se busca um bocadinho daquilo que foi a participação da UNITA na Guerra Civil, o partido parece que se sente estremecido. Não. A Guerra Civil não foi provocada pela UNITA. Não. Essa é a história que se vendeu. Não é verdade. A Guerra Civil não foi provocada pela UNITA. Pelo contrário, a UNITA entrou tardiamente na Guerra Civil. Entrou tardiamente. Começou primeiro UPA, FNLA ou FNLA, eles próprios. Não sei, eu sempre gosto do UPA, porque por causa da origem. É a origem, não é? Então eu às vezes cometo o erro porque há um partido agora ou uma sigla, outra que é UPA. E então uma vez até já me atacou, mas o velho diz, não, eu tenho UPA, FNLA. Eu ponho sempre assim porque, pronto, é assim o aspecto histórico. Evita imprecisões também. Exatamente. Então, mas como eu dizia, não é? Esses movimentos todos que nós fizemos, todos esses partidos fizeram. Ora, a guerra ocorreu por quê? Porque Portugal é que nos empurrou nessa confusão. Porque Portugal, ao fazer a descolonização, hoje temos 3 independências proclamadas. O único ponto comum é o 11 de novembro, em que cada um aceitou e tornou-se. O governo português não arreou a bandeira dele, não foi arreada, não fez passação a nenhum dos 3, tirando a assinatura feita em Portugal, que foram os 3 que assinaram. Tirando isto, Portugal não fez passação. O representante do presidente da República, de acordo com o acordo de Alvore, não é? Que é ele que ia fazer isto, ou o seu representante. O representante dele, antes da meia-noite, já tinha abandonado as águas territoriais angolanas, para não ser conotado que passou para o MPLA. É por isso que ninguém recebe a independência. E eu tenho dito Ninguém como quem diz, não é? Sim, com quem diz, exatamente. Mas na teoria, no
quando a gente fala sobre isso, toda a gente diz, não, mas aqui é a capital, então os outros da capital que devem receber a independência. Mas eu digo assim, nós não pertencemos ao governo popular da República de Angola. Nós somos parte do governo da República de Angola. Nós nunca fomos parte do governo popular da República de Angola. E já não existe. Isso pode justificar que há quem diga que não se pode dizer que o MPLA, por exemplo, governa o país desde 1975 porque houve aí um interregno devido ao período de guerra. Portanto, não se pode buscar cobrar muito daquela altura. Mas sabes, este argumento tem validade, não tem validade. A verdade é, de 75 até essa altura, ele que esteve aqui na capital. Ele que beneficiou, através do nome da capital, o MPLA. Se nós tínhamos a nossa república e tínhamos a nossa capital de Jamba, muito bem, que nós próprios fizemos tudo para fazermos conhecer e o mundo conhecer, e para se passar a dizer, na capital de Luanda disseram, a capital de Jamba também disse, não é? Mas a capital do país, eles é que foram conhecidos. Mas mesmo assim, se formos a esquecer, dos 20 e tal anos atrás, agora, 23 anos, o que é que se fez? Não se fez nada. Fez alguma coisa, mas não se fez como devia ser. Fez alguma coisa, mas não como desejaríamos, numa paz verdadeira, ou por outra. As instituições democráticas deviam já estar a se consolidar paulatinamente, o que não é o caso. Não é o caso. Nós temos que aceitar aquilo que é facto. Temos que aceitar. Só aceitando, porque você, quando está doente, tem que aceitar quando o médico põe a bisturi, ok? Tem que aceitar para cortar, para poder curar. Agora, curar em cima, quando tem a ferida, coisa está em cima, depois não limpou bem, nunca cura. Mas quando está a dizer que as instituições democráticas deveriam estar a funcionar, refere-se propriamente aqui aos tribunais? O país tem tribunais? A Polícia Nacional existe, está a trabalhar. Existe uma Assembleia Nacional com aprovação de leis. Aliás, foi vice-presidente durante uma das legislaturas. Eu fiquei, posso dizer, 13 anos na Assembleia Nacional. Exato. Eu tenho que afirmar, fiquei. Mas nós, quando digo nós, os deputados da Segunda República de 2008, fomos na Assembleia com um outro espírito, mas depois encontramos um outro espírito. Que até agora não muda. Não muda. Qual é o espírito? O que significa? O espírito mais partidário do que espírito mais social em termos da defesa. Porque um deputado, a primeira defesa dele, é verdade que nós vamos por listas. Mesmo assim, a defesa do deputado que é eleito na Assembleia é a população, é o eleitor. É a sua defesa. Você está lá graças ao eleitor. Então, ele tem que apresentar, tem que debater, tem que defender aquele que ele elegeu. Não tem estado a acontecer isso? Não, quer dizer, nós temos tentado, mas o partido maioritário não é bem assim. Não é bem assim. E depois, isso não é uma questão que eu venho aqui fazer propaganda. Não estou a fazer propaganda nenhuma, porque os factos estão lá. Os factos estão lá. Estamos a falar assim, porque nós queremos que o nosso país comece as suas instituições serem mais independentes do poder executivo. Mais independentes do poder executivo. Para que comecem a ocupar-se da verdadeira lógica de um Estado de direito, democrático e de direito.